E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vitor Rezende na área para mais uma aula sobre a introdução do estudo das funções. E hoje vocês já viram, o nosso tópico é um tópico importantíssimo, que é o estudo do domínio da função, o estudo algébrico do domínio da função. Dada a lei de formação de uma função, como eu faço para calcular os valores de x para quais a função existe e é real, ou seja, qual é o domínio dessa função, tá? Mas não vou adiantar as coisas, vamos à aula de hoje e ver tudo isso, tá? Vamos lá. Então, tá aí, estudo do domínio da função, nosso resumo da aula. Nós iremos trabalhar, primeiro, com o domínio de uma função real. Vou definir para vocês o que é o domínio de uma função real. Vou falar de funções específicas. Vou falar da função quociente, vou falar da função irracional e vou falar de um caso especial, onde acontece que a função pode ser quociente e irracional junto, então é um caso específico, tá? Vamos meter bronca, que é um tópico bem detalhado. Bem, domínio de uma função real. Vamos definir. O domínio de uma função real f de R em R na variável independente x será o conjunto de todos os valores de x, tais que a função existe e é real. Bom, então o domínio de uma função é o conjunto de todos os x, tal que a função existe e a função é real. Essas são as duas condições para que um cara esteja no domínio da função. Quando eu aplicar esse cara na função, a função tem que existir e tem que representar um número real, tá? Assim, para determinar o domínio de uma função, devemos estudar a lei de formação e analisar os possíveis valores que a variável x pode ou não pode assumir. E a gente vai ver esse pode ou não pode assumir em cada tipo específico de função, que vai ser a função quociente e a função irracional, tá? Então vamos para a função quociente. O que seria uma função quociente? Uma função é dita quociente quando a variável x estiver no denominador de uma fração. Então, quais são exemplos de funções quocientes? Por exemplo, f de x igual a 5 sobre 2x mais 6. Note que o meu x está no denominador dessa fração. G de x igual a 4x mais 1 sobre x menos 6. Note que eu tenho variável x no denominador. E h de x igual a 3 menos 3x mais 4 sobre x ao quadrado menos 5x mais 6. Esse cara também tem a variável x no denominador. São funções quocientes. E aí vem a grande dica. Para determinar o domínio dessas funções, basta fazer a expressão do denominador ser diferente de zero. Então, o que acontece? Em matemática, não faz sentido eu dividir por zero. Então, o único cara que esses caras aqui não podem, o único valor que esse cara e esse cara não podem assumir é zero. Então, para eu determinar o domínio dessa função, basta fazer o denominador ser diferente de zero. Mas como assim? Vamos para os exemplos. Determine o domínio de cada função real. Letra A. F de x igual a 5 sobre 2x mais 6. Bom, quando eu olho para essa função, o que acontece? Como ela é uma função quociente, o que está aqui no denominador tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, eu vou fazer 2x mais 6 ser diferente de zero. 2x, passo 6 para lá, tem que ser diferente de menos 6. Passo 2 dividindo. X diferente de menos 6 dividido por 2, ou seja, x diferente de menos 3. Qual o domínio dessa função? O domínio dessa função será domínio, o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tais que, olha a minha condição aqui, x é diferente de menos 3. O que significa isso? Qualquer valor de x que eu colocar nessa função que não seja o 3, está valendo. Esses caras estão no domínio, esses caras valem. Quem é o único cara que não pode? O menos 3. Por quê? Joga menos 3 aqui. 2 vezes menos 3 é menos 6. Menos 6 mais 6 dá o quê? 0. E eu não posso dar 0 no denominador. Então, por isso, eis o meu domínio. Vamos para um outro exemplo. G de x igual a 4x mais 1 sobre 6 menos x. Mesma coisa, eu vou pegar a expressão. No numerador não tem problema nenhum. O meu problema está no denominador. Como o cara está no denominador, eu faço isso aqui ser diferente de zero. Ou seja,
6 menos x, diferente de 0. Menos x, passo o 6 para lá, diferente de menos 6. Multiplicando essa diferença por menos 1, eu vou ter, trocando o sinal, x diferente de 6. Isso significa que o meu domínio vai ser o quê? O domínio da minha função g é o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tais que, olha a minha condição, x é diferente de 6. Simples assim. Função quociente, eu tenho x no denominador, basta fazer o que está no denominador ser diferente de zero, ok? Vamos para um exemplo que agora tem envolvido uma equação do segundo grau. Olha só, olha a minha função h de x, menos 3x mais 4 sobre x ao quadrado menos 5x mais 6. Se eu pegar a expressão da função, o que está no denominador tem que ser o quê? Diferente de zero. Ah, Vitor, mas e o numerador? O numerador não me importa, o numerador pode ser zero, pode ser positivo, pode ser negativo. O meu problema é dar zero no denominador. Então, eu faço o que está no denominador ser diferente de zero. Então, vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 6 diferente de zero. Bom, isso aqui é uma equação de segundo grau, na verdade, só com sinal de diferente. Eu vou resolver da mesma forma, utilizando a fórmula de Bhaskara. Discriminante delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac, onde o b é o cara que multiplica x, o a é o cara que multiplica x quadrado e o c é o termo independente. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado menos 4 que multiplica 1 que multiplica 6. Ou seja, menos 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, delta vale 1. Delta positivo, maior que zero. Duas raízes reais e diferentes. Quem são? Vou carregar o sinal diferente, porque eu estou trabalhando com diferente. Segunda parte da fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Vamos substituir valores. b é menos 5, mais ou menos raiz do delta, que vale 1, 2 vezes o a, que também vale 1. Isso vai me dar menos 5 é mais 5, mais ou menos raiz quadrada de 1, 1. 2 vezes 1, 2. Então, x tem que ser diferente de 5 mais ou menos 1 sobre 2. Isso vai me dar duas raízes, que eu vou chamar carinhosamente x' e x2'. X', 5 mais 1 sobre 2, ou seja, 6 sobre 2, ou seja, 3. Então, x' tem que ser diferente de 3. E o x2'? 5 menos 1 sobre 2, diferente de 4 sobre 2, diferente de 2. Logo, o x tem que ser diferente de 3 e diferente de 2. Como que eu escrevo o domínio dessa função? Olha aqui. Domínio da função h, olha lá em cima, é o conjunto de todos os x pertencentes aos reais. Essa parte é padrão. Essa barra está o quê? X é diferente de 2 e x é diferente de 3. Está aí. Mesmo sendo uma equação de segundo grau, para determinar o domínio de uma função quociente, basta fazer a expressão que está no denominador ser diferente de zero. Agora, olha essa função aqui. Essa função é uma função quociente? Não. Mas se eu fosse tentar estudar o sinal da função dela, estudar o domínio dela, olha só, aqui tem que ser diferente de zero. Mas aí é sempre diferente de zero. Então, qual que seria o domínio dessa função? O domínio dessa função são todos os números reais. Qualquer número real, quando eu colocar naquela função, vai me produzir um resultado, ok? Então, eu só tenho problemas quando eu tenho x no denominador, tá? Essa é a função quociente. Mas e a função irracional? Bom, uma função é dita irracional quando a variável x estiver no interior de um radical, ou seja, dentro de uma raiz. Então, olha só, vamos dar alguns exemplos de funções racionais. F de x igual a raiz quadrada de x mais 7, g de x igual a raiz quarta de 10 menos 2x, e h de x igual a raiz cúbica de 4x menos 6. Essas todas são funções irracionais. E como determinar o domínio dessas funções? Eu tenho que primeiro olhar o índice da raiz. E aí eu vou ter a seguinte manha. Se o índice for par, basta fazer a expressão no interior do radical ser maior ou igual a zero. Esse é um macete. E se o índice for ímpar? Eu não preciso fazer nada. O domínio vai estar tranquilo e eu vou mostrar para vocês nos exemplos. Índice par, o que está lá dentro é maior ou igual a zero.
Se o índice for ímpar, eu não vou fazer nada. Então, olhem só. Exemplos. Determine o domínio de cada função real. A primeira função, f de x igual a raiz quadrada de x mais 7. Olha a expressão. O que tem, se eu olhar o índice, é raiz quadrada. Quem está escondidinho aqui? É o 2. Índice 2. 2 é par. Se é par, o que está dentro da raiz, eu tenho que fazer ser maior ou igual a zero. Logo, x mais 7 tem que ser maior ou igual a zero. Passo o 7 para lá. X é maior ou igual a menos 7. Show! Condição de existência feito? Feito. Vamos escrever o domínio. Qual que é o domínio? Conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tais que x é maior ou igual a menos 7. Outra função. G de x igual a raiz quarta de 10 menos 2x. Está aqui, raiz quarta de 10 menos 2x. Olha o índice. É par, é 4. Então, o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Por que maior ou igual a zero? Maior que zero significa positivo. Igual a zero significa ser zero. Significa que os números que eu vou colocar ali ou são positivos ou são zero. Para eu fazer sentido calcular a raiz de índice par. Porque não existe raiz de índice par quando o cara for negativo. Por exemplo, raiz quadrada de menos 4 não existe nos números reais. Então, eu vou ter aqui, voltando, 10 menos 2x tem que ser maior ou igual a zero. Passo 10 para lá, menos 2x maior ou igual a menos 10. Vou multiplicar a desigualdade por menos 1. Atenção! Quando eu multiplico uma desigualdade por menos 1, eu altero o sinal da desigualdade. Ó, mudo o sinal do 2, altero o sentido da desigualdade, mudo o sinal do 10. O 2 vai dividir o 10, eu vou ter que o x é menor ou igual a 5. Como que eu escrevo o domínio dessa função? Domínio, todos os x pertencentes aos reais, tais que x é menor ou igual a 5. Então, para valores menores ou iguais a 5, essa função existe e é real. Ok? Vamos pegar uma função agora h de x. Olha h de x agora. H de x é a raiz cúbica de 4x menos 6. Bom, raiz cúbica, olha o índice. O índice é o quê? Ímpar. É 3. Lembra que eu falei? Quando o índice for ímpar, não preciso fazer nada. Quem que é o domínio da função? Todos os reais. Por que isso acontece, Vitor? Porque é possível calcular raiz cúbica, por exemplo, de números negativos. Raiz cúbica de menos 8 é 2. É menos 2, perdoa. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Ou seja, eu consigo calcular raízes de números, raiz de índice ímpar de números negativos. Então, por isso, quando o índice for ímpar, eu não me preocupo, ok? Bom, e o caso especial? Quando acontecer o quociente e o fracionário. Vou olhar para as funções que se enquadram nos dois quadros. Por exemplo, f de x igual a x mais 1 sobre a raiz quadrada de 2x menos 4. Olha, o x está no denominador e ainda assim, ainda o danado está dentro da raiz. G de x igual a raiz sexta de x menos 1 sobre 4 menos x. Está no denominador e está dentro de raiz. H de x é igual a raiz cúbica de x ao quadrado menos 9 sobre a raiz quadrada de x mais 4. Está em raiz em cima, está em raiz embaixo, está no denominador, tem de tudo, tá? Bom, e aí como eu calculo o domínio nesses casos? Bem, para determinar o domínio dessas funções, devemos analisar em qual caso a lei de formação da função se enquadra e utilizar as teorias anteriores. Nós vamos utilizar o caso do quociente e o caso irracional para cada função dessa. Por exemplo, vamos determinar o domínio das funções. Letra A, f de x igual a x mais 1 sobre a raiz quadrada de 2x menos 4. Ó, olha essa expressão. Eu tenho x, o índice da raiz aqui ó, é par. Opa! O que está aqui dentro, lembra quando a raiz era par, o índice era par, eu tinha que, o que estava dentro da raiz era maior ou igual a zero? Beleza. Só que além disso, ele está no denominador. Era maior ou igual a zero. Só que quando está no denominador, é diferente de zero. Então, ele não pode ser igual a zero. Então, o maior igual, quando eu tiro o igual a zero, vai ficar só o quê? Maior que zero. Ou seja, o que está aqui só tem que ser maior do que zero. Porque não pode ser mais igual, porque está no denominador. Então, basta resolver essa equação. 2x menos 4 maior que zero.
passo o 4 para lá, 2x maior que 4. 4 dividido por 2, x é maior do que 2. Domínio dessa função são todos os x pertencentes aos reais, tais que x é maior que 2. Isso significa que para qualquer x real maior que 2, essa função existe e é real. Exemplo B. h de x é igual a raiz cúbica de x ao quadrado menos 9 sobre a raiz quadrada de x menos 4. Bom, vamos olhar. Primeiro aqui em cima. Índice é o quê? Ímpar, não tem problema. Show, não tem preocupação aqui em cima. Agora de baixo. Índice é o quê? Quadrado. 2 é par, tem um problema. O que está aqui dentro tem que ser o quê? Maior do que zero. Não pode ser igual a zero, por quê? Porque está no denominador. Então, x mais 4 vai ter que ser o quê? Maior do que zero. Passo o 4 para lá, ou seja, x maior que menos 4. Beleza? Escrevo o domínio. Domínio da função h são todos os x pertencentes aos reais, tais que x é maior que menos 4. Está feito o domínio da função especial quando eu misturo o quociente com o irracional. Show de bola? Dá uma olhadinha, pensa, depois imprime esse slide, copia, vai ver que é tranquilo, tá? Vamos para mais um exemplo, o último. Olha esse aqui. C. G de x igual a raiz sexta de x menos 1 sobre 4 menos x. Vamos analisar a lei de formação da função. O que eu tenho? No primeiro, no numerador, o índice é par, 6, ou par. Tem um problema aqui em cima. O que está aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Ah, Vitor, por que pode ser igual a zero agora? Porque está no numerador. Eu só não posso ser zero quando eu estou no denominador. Então, o que está aqui em cima tem que ser maior ou igual a zero. Além disso, lá embaixo, eu tenho x denominador. Não está na raiz. Show! Mas está no denominador. Então, o que eu faço? Lá no primeiro caso, isso tem que ser o quê? Diferente zero. Então, eu tenho que resolver as duas situações. Então, olha o que vai ficar. Primeiro em cima, aqui é menos. Corrigido. X menos 1 maior ou igual a zero. Bom, passo 1 para lá. X maior ou igual a 1. Essa é a minha primeira condição. Guardo ela. Agora aqui, 4 menos x diferente de zero. 4 menos x diferente de zero. Passo 4 para lá. Menos x diferente de menos 4. Multiplico por menos 1. Vai trocar os nomes de todo mundo. Ou seja, x diferente de 4. Agora eu tenho duas condições. X tem que ser diferente de 4 e x tem que ser maior ou igual a 1. Show, coloco elas. Domínio da minha função é o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tais que x é maior ou igual a 1 e x é diferente de 4. Beleza? Tá aí o domínio de uma função misturada quociente com irracional e com isso nós finalizamos essa nossa aula. Esse é o fim. Meu nome é Vitor Rezende. Muito obrigado por ter assistido essa videoaula. Caso queira conversar comigo, tirar alguma dúvida, fazer um comentário, me procure no Instagram, vitor.ra, e nesse canal do YouTube, que não tem um nome, mas logo terá. Se você quiser curtir esse vídeo, colocar uma sugestão de nome, ela será bem-vinda e será pensada. Muito obrigado a todos, eu vou nessa agora. Um forte abraço e tchau!